Meu nome é Alan e hoje eu tô aqui pra falar o que eu achei do filme Batman vs Superman. Primeiro, queria avisar que vai ter spoiler nesse vídeo, que eu preciso comentar algumas coisas que eu reparei aqui e não tem como fazer isso sem comentar cenas e falar que acontece algumas coisas. Dito isso, vamos em frente. Tá tendo uma puta de uma revolta na internet por causa do filme, né? Tá bem polarizado. Os críticos reclamam, falam que o filme é muito ruim, e aí do outro lado tem os fãs que falam que é muito bom. Alguns dizem que o filme é terrível, outros falam que é o melhor filme de super-herói já gravado. E eu vou comentar as minhas impressões aqui e o que eu cheguei à conclusão depois de ter conversado com algumas pessoas, tá? Primeiro, em relação aos trailers, o pessoal fala muito que o trailer entregou demais, que a gente queria surpresa, tudo. Eu discordo, com exceção de um ponto. Eu acho que a Mulher Maravilha podia ter ficado escondida no filme, tá? Não precisava ter mostrado ela no trailer, ou se fosse mostrar, tivesse mostrado só ela enquanto Diana Prince, tá? Mostrasse ela lá e quem é fã que conhece ia saber que a Mulher Maravilha tá no filme. Ponto. Seria mais impactante ver ela virando a Mulher Maravilha somente no filme. Isso é ruim? Não, porque nós já sabíamos que ela ia estar lá. Só que tirou o impacto da aparição dela. Outra coisa, o vilão, né? O Apocalipse. Só criticando de novo, falando que entregou, que não podia ter mostrado o Apocalipse. Eu acho que estava subentendido que o Apocalipse era provavelmente o vilão do filme, né? A priori. Porque se pararmos para pensar, quantos vilões justificariam, por exemplo, o Superman e a Mulher Maravilha se juntarem para lutar contra ele? Quantos? Eu não estou falando em nome. Por exemplo, porque o Coringa é com certeza o maior vilão de todos, tá? Mas em relação de força, né? Quantos vilões justificariam os dois caras, os dois personagens que são provavelmente estão entre os mais fortes do universo DC, se juntarem para lutar contra ele? Tem nomes como o Darkseid, por exemplo, mas já tinha sido informado que ele seria o vilão dos filmes da Liga da Justiça. Então precisava de um vilão antes. Eu acho que dificilmente nós acharíamos um vilão tão bom quanto o Apocalipse para fazer com que as pessoas, os heróis, se juntassem para enfrentá-lo e ainda justificasse a criação da Liga. Porque o Apocalipse ele é um vilão enorme, ele é muito grande em tamanho e em força. Então é óbvio que depois de vencer o Apocalipse, ia ficar aquilo na cabeça das pessoas. A gente precisa de alguém que esteja aqui caso outro desse apareça. E a partir daí a liga seria criada, entendeu? E eu acho que coube muito bem o Apocalipse, tá? A forma como ele é criado é diferente das HQs, tá? Ele realmente é criado, ele é um monstro de Krypton e tal. Até de certa forma. Isso eu achei interessante, tá? É uma coisa nova pro filme. O que leva a uma outra coisa que as pessoas estão reclamando muito, é a morte do Superman. Cara, eu não consigo entender, de verdade, o porquê das pessoas estão reclamando do Superman ter morrido no final do filme. Cara, se você leu as HQs, ou pelo menos assistiu a animação A Morte do Superman, você sabe que o Superman morre, cara. O Apocalipse, ele é um monstro que aparece, bate em toda a Liga da Justiça, incluindo membros daquela Liga da Justiça da América, tá? E mata o Superman. Não tem noção, cara. Na hora que falaram assim, o Apocalipse vai estar no filme, eu li a morte do Superman, eu conheço o Apocalipse, eu falei, pronto, o Superman vai morrer. E acabou. E ele morrendo é a faísca pra Liga, porque se você não tem mais o ser que até aquele momento é o mais forte do planeta, você precisa juntar outras pessoas fortes para conseguir enfrentar um monstro semelhante àquele que você acabou de vencer, cara. Isso é óbvio, não tem justificativa, cara. O pessoal tá reclamando, entendeu? Lex Luthor, puta, Lex Luthor tá muito bom. Aí o pessoal reclamou assim, ele é o Mark Zuckerberg, o mesmo personagem. É mesmo, isso é bom, porque todo mundo já conhece o Lex Luthor lá dos filmes na década de 80, conhece alguns das HQs, e ele é diferente. Isso é legal, eles conseguiram pegar um personagem antigo e criar ele com base no que está acontecendo hoje em dia. O Lex Luthor, ele é um gênio, bilionário e novo.
Então ele é cheio de tiques. Ele tem a cena do prédio dele lá que ele conversa com a senadora. Ele tá jogando basquete com o pessoal dentro da empresa, ele não tem escritório. Ele é extremamente egocêntrico porque ele sabe que ele é novo, ele é rico, então ele pode tudo. E ele fica, pelo menos ao meu ver, revoltado de saber que existe uma pessoa, né, no caso alienígena, habitando a Terra, que faz com que ele seja vulnerável. Ele não quer ser vulnerável, ele quer estar no topo do mundo, ele quer ser o cara que pode tudo, porque ele é rico e é novo. Beleza. Então ele começa a arquitetar uma forma de acabar com o Superman. E aí leva ao Batman. Puta, o Batman tá muito bom. Eu acho que realmente ele é melhor, tá? A forma como ele foi construído é melhor do que da série do Nolan. Eu não estou falando que o ator é melhor que o outro. Eu estou falando que a forma como ele foi construído é melhor. Porque ele bebe muito. Isso é até papo batido, mas ele bebe muito. Ele é o cara do Cavaleiro das Trevas. Não tão velho quanto da história original. Mas é o cara do Cavaleiro das Trevas. E ele é o mais fiel, cara. Ele tá amargurado, ele tá com raiva. Você sente o ódio nos olhos dele. Tá? Ele luta muito bem. As cenas de batalha dele são excelentes. A cena lá do galpão é incrível. E eu acho que coube muito bem dentro do universo e agradou demais os fãs, tá? A luta do Batman vs Superman é outra coisa que está gerando uma discussão enorme. Eu gostei da luta e concordo que foi pouco, porque o trailer vendeu o embate dos dois e eu achava que podia ter mais do que, sei lá, 8, 9 minutos. Ou pelo menos tivessem duas lutas de 8 minutos. Já seria legal. Mas uma coisa aqui é que, embora o nome do filme seja Batman vs Superman, não tem como a gente esperar que fosse 1h30 de pancadaria entre os dois, tá? Não esqueça, é a origem da Liga da Justiça. Eles tinham que ter uma briga, que era o que o filme vendia, por algum motivo, que é a história que está por trás de tudo, tá? Eles não se encontram no meio da rua, cada um acordou num dia de fúria e começam a brigar. Tem uma história, um motivo porque eles brigam, tá? E depois disso eles têm que se juntar para enfrentar um mal maior. Não tem por que você deixar dois personagens 1h30 lutando, cara, brigando entre si. Nenhum filme de luta, por exemplo, tem 1h30 de combate em sequência, tá? Então eles vão lá, tem a história, né? O Lex Luthor faz com que eles briguem e beleza. E o final, como acaba a luta deles? Eu achei uma sacada sensacional. Porque, por exemplo, eu conheço as histórias, a origem dos dois. E sabia que a mãe do Bruce Wayne e do Clark Kent se chamam Martha. Mas usar isso para acabar a briga dos dois e fazer com que eles se tornassem aliados foi sensacional, cara. Foi genial. Nenhuma história do Batman que eu li tinha um personagem, um vilão, que usava uma coisa pessoal do Batman. Assim, usava uma coisa do Bruce Wayne para derrubar o Vigilante. E a partir do momento que ele percebe que o Superman também tem uma mãe, né, e que ele de certa forma é humano, ele para de olhar para o monstro que ele imaginava e vê apenas um cara tentando fazer o bem, fazer uma coisa legal. E isso é incrível, eu achei uma sacada sensacional. Foi piegas? Foi, mas é muito bem construído. Foi uma puta de uma sacada e eu acho que funcionou muito bem dentro do filme. O Ben Affleck está muito bem, tá? Ele encarna o Bruce Wayne de uma forma excepcional, o Batman também. As emoções que ele passa são incríveis. Você olha para ele, você vê o ódio, você vê raiva, você vê cansado. Ele é literalmente o cara que desistiu da humanidade, tá? Ele é o cara que vê que toda vez que ele derruba um cara ruim, aparece os outros dois ou três. Ele tá cansado disso. Ele tipo já não liga mais porque é certo, porque é bom. E ele tem o seu próprio senso de justiça e vai atrás disso. O Henry Cavill tá muito bem também. E, pelo menos ao meu ver, tá? Ele interpreta vários Supermans de histórias das HQs, tá? E entrega o escoteiro mesmo, que todo mundo fala, né? Superman escoteiro é um cara muito bonzinho. E é justamente isso que eu vejo, porque ele tá carregando uma culpa muito grande, tá? Pelo que aconteceu na luta dele contra o Zod. E aí ele não quer mais que isso aconteça. Ele tá triste. Imagina o peso que é você saber que você é o ser mais poderoso do planeta
e que você não consegue estar em todos os lugares salvando todas as pessoas. Ao meu ver, no pensamento dele, isso é mais uma maldição do que um dom. E aí ele fica sem saber se o que ele está fazendo é certo, se não é, como ele devia fazer. E isso é incrível, porque dá uma profundidade pro pessoal. O Clark Kent ele aparece pouco. Eu não gostei do Clark Kent, mas do Superman eu gostei. E você vê que em alguns momentos, quando ele tá com raiva, quando ele acende os olhos antes de usar a visão de calor, ou até no pesadelo do Batman, ele é super ameaçador, cara. E você vê que, tipo, se ele quisesse, ele ia destruir tudo e dominar o mundo que nem no Injustice, entendeu? Ele ia ser o cara que fala assim, não, eu vou fazer o que eu quero aqui. E falando do Injustice, tem uma passagem que faz referência a isso que é muito legal. Tem a cena que o Flash vem do futuro pra avisar que o Batman tem que parar o Superman e que a Lois Lane é a chave pra isso. Cara, isso é totalmente um Injustice, porque quem leu, ou está lendo na verdade, né, a HQ, o Superman ele surta e resolve dominar o mundo pela força depois que a Lois Lane é morta pelo Coringa. Nesse caso, o Coringa não aparece na história, mas ele é o motivo, é o motivo pela qual o Superman resolve dominar tudo pela força. Então, a partir do sonho que é mostrado para o Batman, ele resolve fazer alguma coisa. E isso é um dos motivos pela qual a briga acontece. Ele resolve parar o Superman antes que aconteça alguma coisa e ele resolva botar fogo no mundo, né? Aí a Mulher Maravilha, a mulher tá muito bem de verdade. A Diane Prince, ela aparece assim, na sua forma civil, muito bem. São umas passagens no filme quando ela aparece extremamente inteligentes. Você vê que ela, além de super heroína, é uma pessoa muito inteligente. Ela sabe de algumas coisas, está atrás de algumas coisas. E a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha que nós queríamos ver. Ela é forte, não tá nem pra nada, é independente, entendeu? Ela aparece durante a luta com o Apocalipse e vai pra cima sozinha. Ela não pensa no início, pelo menos, que ela tem outras duas pessoas ali que podem ajudá-la. Ela simplesmente olha pro Apocalipse e fala, eu posso fazer alguma coisa, eu vou, e vai pra cima, cara. Ela é destemida, ela é forte, é muito legal isso, e eu tô muito ansioso pra ver o filme solo da Mulher Maravilha, que minha opinião vai ser excelente. Eu tenho umas ressalvas com relação a como a Liga apareceu, porque de certa forma quem criou a Liga da Justiça foi o Lex Luthor, né? Ele descobriu os super-humanos, né? E colocou isso no pendrive, no arquivo, que o Batman roubou e depois passou um e-mail para a Mulher Maravilha. Não entendi a crítica, estamos num mundo onde todo mundo manda e-mail, tá? Então mandou e-mail lá para a Mulher Maravilha. Ela viu os vídeos que mostram o Flash, o Cyborg e o Aquaman. Eu tô feliz com isso, cara. Foram os vídeos pequenos, não mostrou demais, você não sabe nada de ninguém. E mostrou como que a Liga da Justiça vai nascer. O filme acaba com o Batman conversando com a Mulher Maravilha, falando que eles precisam reunir outras pessoas como a Mulher Maravilha, uma vez que o Batman ele é só um humano fantasiado, né? E porque eles precisam se reunir para prevenir que outro monstro como o Apocalipse apareça e eles fiquem de mãos atadas. E é aí que o Apocalipse é um ponto muito grande e uma escolha excelente, como eu disse no começo do vídeo. Ele é o cara que faz todo mundo pensar se realmente o Superman era uma pessoa que não era necessária no mundo. Entendeu? Se aparece outro agora, quem vai enfrentar ele? Quem vai dar a vida para conseguir vencer esse monstro? Entendeu? O Superman morreu e agora sobrou o quê? A gente vai ter que juntar uma série de pessoas para conseguir combater outro monstro. Então, para finalizar, eu achei um filme excelente. Ele é sombrio, ele é um filme pesado que me agradou. Porque quebra um pouco a ideia do filme de super-herói, é festa, todo mundo tá feliz, vai lá, aparece o vilão, se bate, acabou, vai comer lanche depois. Não tô criticando a Marvel, é só um paralelo aqui. E não levem os seus filhos, porque com exceção das partes de luta, eles vão ficar perdidos. Não vai ser uma experiência bacana, porque tem um tom meio político, tem coisas de inteligência, frases de efeito, eles não vão pegar isso e não vão conseguir entender. Então vão lá, assistam sem preconceito, tentem olhar de fora. É um filme muito bom, bem construído, e ignora os críticos, cara, de verdade. E vai como fã
ouve o que os fãs estão falando, a reação é boa, as bilheterias estão mostrando isso. Esquece esses caras que ficam sentados na frente do computador e falando mal desse filme ou daquele para conseguir ibope. Nem todo filme, para ser bom, precisa ter uma história super profunda de alguém que ficou doente, um cara que ficou perdido no meio da selva e precisa se salvar. Não precisa ter uma coisa tão profunda assim. É um filme de super-herói, eu quero ver o super-herói em ação. Ponto. Entendeu? Obrigado, esse é o primeiro vídeo do canal. Ainda estou pensando se eu vou, o que eu vou fazer com ele. Então, dá um curtir aqui embaixo, por favor. Compartilha com seus amigos. Comenta se você concorda comigo ou não. Eu vou estar aberto a discutir, então coloca os comentários, eu vou responder e a gente vai se falando. Vamos gerar uma discussão saudável e chegar no consenso, pelo menos, ou não, né? Porque é legal discutir filmes, é bom quando o filme faz isso. Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!